Alô, alô. Diadora. Você viu só? De jeito nenhum. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. É com muita alegria que nós estamos, mais uma vez, comemorando o aniversário da nossa casa. E, para dar início, eu vou passar a palavra para a Maria Ângela. A Maria Ângela é a nossa atual presidente da nossa casa. E ela vai deixar umas palavrinhas para a gente. Obrigada, Luiz. Boa noite a todos. Eu não sou muito boa com o dom da palavra, como os nossos coordenadores que estão hoje aqui nessa casa. Então, a minha palavra hoje é muito obrigada pela presença de vocês, pelo pessoal que vai se apresentar aqui para a gente. E hoje é um dia muito especial na nossa casa, porque não é só o dia que a gente comemora os 98 anos da nossa casa e agradece ao nosso benfeitor, esses anos todos que nos auxilia em todos os trabalhos, em todos os momentos da nossa casa. O meu agradecimento hoje, pessoal, vai para cada um que trabalha, que se esforça, que se doa há 98 anos nessa casa. Uns desencarnados já, que já nos precederam no retorno à pátria espiritual, mas que nós temos certeza, inclusive nas nossas reuniões mediúnicas, que eles se comunicam com frequência, que ainda continuam trabalhando e nos auxiliando, nos ajudando. Então, é o meu agradecimento, o agradecimento de toda a diretoria, que alguns diretores estão aqui hoje, outros não puderam vir, é a vocês, trabalhadores, porque não estaríamos aqui com as portas abertas há 98 anos, amparando a quem ali entra, atrás do pão espiritual, do pão material. Hoje nós temos sob nossa tutela 2 escolas infantis que abriga mais de 200 crianças. Então, que a gente tem essa responsabilidade na educação dessas crianças, na formação dessas crianças. O nosso dispensário, que atende mais de 30 famílias carentes, com as suas crianças, dando o evangelho, dando o pão que eles precisam na labuta da vida material. Então, é o meu agradecimento especial a vocês todos que estão aqui. Aqueles que entram para receber e aqueles que doam. Porque através disso é que se constitui essa casa há 98 anos. É um grande trabalho de amor. E nós temos só a agradecer a oportunidade que nós temos, estarmos nesse planeta reencarnado e trabalhando. E algumas pessoas me perguntaram onde está o Marquinhos. O Marquinhos se desculpa, não pôde vir. Ele levou um tombo de bicicleta, que é a atividade física dele, pessoal. Ele levou um tombo, quebrou uma costela, está lá no atendimento. Tá, pois é, então ele deixa um grande abraço para vocês, que também ele não é de faltar nesse dia, e eu vou passar de volta a palavra ao Luiz. Muito obrigada a todos que estão conosco aqui hoje. E, então, dando procedimento, eu só queria informar que nós temos vários trabalhos de estudos, grupos de estudos, durante o dia. Nós temos as terças-feiras de manhã, tem as terças à tarde, tem segunda, mas não. É Evangelho, segundo o Espírito, isso. Então, é a terça de manhã. E a segunda à tarde. A semana toda nós temos atividade no período diurno, para quem não pode sair à noite, né? E, então, todos estão convidados a vir conhecer os nossos grupos de estudos. E hoje, junto com a nossa diretoria, nós decidimos fazer um evento um pouco diferente do que a gente faz tradicionalmente, todos os anos. Então, hoje nós convidamos o Márcio, de São Carlos, mas daqui a pouco eu apresento eles. Mas, para dar início, eu queria convidar o Rocha e o Leonardo
para que eles fizessem a abertura oficial do nosso evento. Eles vão tocar uma música para nós, que vai servir de prece já de abertura, para harmonizar mais ainda o ambiente. E preparem-se, viu? É muito lindo, a gente vai se emocionar, com certeza. Vamos lá, Rocha? Vamos lá, Leonardo? Obrigado, viu? Lindo, né, gente? Né? Nossa. E também eu queria avisar, hoje, a primeira transmissão é oficial, né, Maria Ângela? E já está aí, nós estamos transmitindo através no YouTube hoje. Então, nós demos vários passos para poder conseguir realmente estar podendo fazer uma transmissão com qualidade, tanto de som como de imagem, e hoje oficialmente é a primeira transmissão que nós estamos fazendo, né? E então nós vamos chamar agora os nossos queridos amigos de São Carlos, de Araraquara. Primeiramente a gente vai chamar o Márcio Correia. O Márcio Correia, ele é de São Carlos, está com a esposa Carla aqui, que veio prestigiar a gente, né, Carla? E ele Desculpa. O Márcio é professor universitário, grande divulgador da doutrina espírita, ele faz palestra na região toda nossa. É uma pessoa fabulosa. Eu amo esse rapaz, de verdade.
Cadê o Márcio? Márcio? Trancamos o Márcio. Não vai escapar, né? O Márcio, isso. O Márcio Correia. Agora a gente vai chamar o Zé Henrique, da cidade de Araraquara. O Zé Henrique, ele é um músico profissional, é um grande voador da doutrina espírita. Amanhã ele vai estar em Uberlândia, Belo Horizonte. Eles fazem um trabalho magnífico, magnífico. E é compositor também. E estão aqui com a Márcia, a esposa dele, que é um prazer receber você, viu, Márcia? E também o Sérgio, que eu tinha chamado de Júlio, não é, Sérgio? O Sérgio Chances. Ele é presidente de um centro espírita lá em Araraquara, que eu não sei se eu vou conseguir falar, porque eu estou bem emocionado, né? Fala aí, Sérgio, do seu centro, vem cá. O centro do que o Sérgio hoje é presidente iniciou aqui com o seu Papa. Boa noite. Como o Luiz está dizendo, e foi um privilégio, é a segunda vez que nós estamos vindo aqui. E como eu trabalho lá no Luz e Caridade, e tem a história do seu Juvenal, alguns conhecem, e a dona Guilhermina, que eles frequentavam o Eurípides Barçanufo, a filha dele precisou de um tratamento, isso em 1930, isso aí. E aí ele frequentava o Eurípides, né, estudaram mediunidade, etc. E essa é a história que está contada em todos os livros aí. E aí diz que as entidades espirituais chegaram para eles, para esse casal, lá para 1930, enfim, falaram: vocês têm que ir embora para Araraquara, porque Ribeirão Preto já está caminhando bem quanto às casas espíritas, e precisava alavancar em Araraquara a espiritualidade, a doutrina. E aí eles foram, pessoas muito simples, foram e fundaram lá o centro em 1937, que é o Luz e Caridade, que nasceu praticamente aqui no Eurípides. Então, para a gente foi uma honra muito grande estar participando aqui. E para nós também, viu, Sérgio? Ou pois não, Zé? Tem um cartãozinho aí na cadeira que tem, vocês acessam pelo celular ou pelo computador, tem um documentário que se chama Alvorada do Espiritismo na Morada do Sol. Conta essa história toda do seu Juvenal, que veio daqui para Araraquara, e esse é provavelmente o centro mais antigo de Araraquara. Esse Luz e Caridade, que foi, vamos dizer, saiu a partir desse centro. E também aí, nesse mesmo endereço, além desse documentário, tem todas essas músicas que a gente vai tocar aqui. Vocês podem ouvir também na internet, aí por o link que está nesse cartãozinho, tá? Obrigado, viu, Zé Henrique? Agora, a Andréia Correia. A Andréia é professora universitária, aqui da Faculdade da USP, de Odontologia. A Andréia, ela é uma excelente palestrante, ela realmente faz uma palestra aqui em Ribeirão e toda a região, e ela compõe essa equipe maravilhosa, que nós temos um enorme prazer de estar recebendo eles aqui na nossa casa. Sejam muito bem-vindos. Não chorei, tá vendo? Primeira vez. Obrigado, Márcio, de coração. Bom, gostaria de falar da enorme satisfação nossa de estarmos aqui hoje, mais uma vez, nesta casa, né? É com muita alegria que a gente vem aqui pela recepção sempre muito fraterna, muito agradável, muito carinhosa mesmo, né, pelas emoções que nós sentimos nesta casa. Nós vamos fazer 6 músicas, sendo que uma delas, na verdade, é num esquema um pouquinho diferente, que é uma música feita a prestações
nós vamos fazer um pouco de texto e um pouco de música no meio. A primeira música que nós vamos fazer é a música que se chama Mensagem Fraterna. É uma música, parceria do Zé Henrique com a Espiritualidade, com Alta de Souza, né, psicografada, acho que pelo Chico Xavier, não é isso? Alta de Souza, psicografada pelo Chico, e o Zé Henrique musicou essa canção. E ela vai falar muito sobre a prece, sobre a oração. E aí nós estávamos nos lembrando de uma passagem onde Jesus nos diz o seguinte, foi Marcos quem registrou: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. É interessante que a respeito desse trecho de Jesus, dessa passagem, Allan Kardec, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, faz uma explicação muito interessante. Ele diz o seguinte, que possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, ou seja, conceda esses pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem todo o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade, a vontade do Pai. O que Deus lhe concederá sempre, e disso nós podemos ter certeza absoluta. Às vezes nós pedimos alguma coisa, achamos que não recebemos aquilo, mas tem algo que nós sempre recebemos. Ele diz, se nós pedimos com confiança, recebemos coragem, paciência e resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades. Somos ajudados, mas às vezes nem percebemos. E temos a sensação que o nosso esforço foi coroado. É uma coisa maravilhosa que o plano espiritual faz com a gente, né? Mediante ideias que fará lhe surjam os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. E como lembrete final desse trechinho, nós podemos pedir, agradecer e louvar a Deus. Em geral, nós pedimos muito, agradecemos pouco, quase nunca louvamos. Então, convido a todos que durante esta música, na verdade, nós façamos uma louvação, uma adoração a Deus. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao seu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-se alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Com a força eterna da consolação, compreenderás a dor que te domina,
sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, é as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-se alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Nós moramos num planeta de provas e expiações. Portanto, o que mais que nós podemos esperar senão expiações e provas? Nós sabemos que há momentos de sofrimento em que o peso das expiações até parecem que vão ultrapassar a nossa capacidade de suportá-las. Mas isso não acontece, porque o Cristo planetário nos impulsiona à frente, lembrando-nos: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Como ele nos ensinou lá no iniciozinho do mais belo e completo dos seus sermões, o Sermão da Montanha. Aprendemos com Jesus e hoje reforçamos esses conceitos com o Espiritismo, que provas e expiações são experiências necessárias ao nosso progresso, que submetidos que estamos à lei de causa e efeito, que vai nos corrigindo, vai nos impulsionando, vai acertando a nossa rota, o nosso caminhar, no encadeamento das múltiplas encarnações às quais nós estamos submetidos. Assim, quando o anjo da angústia nos visitar com seus ensinamentos valiosos, busquemos em Jesus, o governador sem máculas, que sofreu por todos nós, a força para enfrentarmos toda e qualquer adversidade. Sabedores que o remédio só é necessário enquanto a enfermidade estiver presente. Terminou a doença, nós não precisamos mais desse remédio, não precisamos do professor sofrimento batendo-nos à nossa porta. Por isso nós sabemos, a dor vai passar, por mais acerba ela nos pareça, e o tempo do sofrer depende de cada um de nós. Sabedores que somos, como Pedro, o grande apóstolo, nos ensinou: antes de tudo exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados.
Essa música que vamos apresentar agora é uma música que vem de uns versos que eu escrevi há muito tempo atrás, lá quando ainda morava em Minas Gerais, de onde eu vim, antes de vir para São Carlos. Esses versos ficaram guardados muito tempo, até que um dia eu passei para o Zé Henrique. O Zé Henrique pegou, organizou, arredondou e fez essa música que nós vamos escutar agora e que a Andréia vai nos ajudar a cantar. Difícil escrever a poesia do dia a dia, difícil reprimir a força da rebeldia e reescrever todo santo dia. Amassar a rua da poesia como um velho piano em uma sala vazia, um fantasma em casa sombria. Eu apenas anoiteço na dor de todo dia. Difícil escrever a poesia do dia a dia, difícil reprimir a força da rebeldia e reescrever todo santo dia. Amassada da poesia como um velho piano em uma sala vazia, um fantasma em casa sombria. Eu apenas anoiteço na dor de cada dia. Nós sabemos que estamos sempre em jornadas, estamos sempre partindo de um lugar, indo para algum outro. Existe uma jornada enorme a que nós estamos submetidos. E nós aprendemos isso no comentário feito pelo Espírito Verdade, na questão 540 do Livro dos Espíritos, onde ele ensina: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Como os espíritos são bondosos conosco, né? Mostram um conceito maravilhoso como esse e sabem que nós ainda demoraremos para compreender em toda a profundidade aquilo que eles estavam trazendo. Os amigos espirituais nos orientam, conduzem e nos amparam, desde a condição onde ainda éramos princípios inteligentes, numa longa jornada, até que nós chegamos à condição de seres humanos,
A jornada terminou? Não. A jornada continua, patrocinada, amparada pela misericórdia dos Cristos planetários, com as suas amplas lições de amor, ligando-nos a quem? Ao Pai Celestial. Um dia seremos arcanjos, depois de percorrermos todos os degraus evolutivos, passando pelos mundos primitivos, mundos de prova e expiação, mundos de regeneração, mundos ditosos, até chegarmos aos mundos celestes, que como espíritos puros não experimentaremos mais a dor, a expiação, nem a morte em corpos perecíveis. Sobre a jornada, o Zé Henrique musicou um poema de Adelino Fontoura. É um poema que foi psicografado pelo nosso querido e saudosíssimo Chico Xavier. Essa música, já falei com o Zé, é a música dele que eu mais gosto. Então essa música nós vamos apresentar, eu e o Sérgio Sanches. A música se chama Jornada. Preste atenção como o poeta consegue, em apenas 14 versos, contar toda a história do princípio inteligente até chegar à condição de arcanjo. Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso, sofri no inverno rude, amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência, avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos, mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora nem que sou pelo foro divino, Vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do ser em montões de sargaço. por séculos fui planta em movimento escasso, sofri no inverno rude, amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência, avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos, mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo
Vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Mas hoje é 1º de maio. E 1º de maio é dia de celebrarmos alguém muito importante. Alguém que inclusive é patrono dessa casa. O nosso querido Eurípedes Barçanufo. Falar de Eurípedes é algo que nos emociona profundamente. E não é tarefa fácil falar de Eurípedes em poucas palavras, pelo muito que esse grande espírito realizou lá na pequena cidade de Sacramento, no Triângulo Mineiro. Nasceu lá no século XIX, virou o século para o século XX e desencarnou tão jovem, ainda não tinha 40 anos de idade. Várias obras têm mostrado com detalhes a sua trajetória como médium, educador, jornalista, político. Mas o que mais nos emociona pessoalmente é a sua condição de verdadeiro cristão, missionário que se destacou como medianeiro de entidades espirituais que trabalharam na própria elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos lembramos aqui de alguns. Vicente de Paula, que aliás era protetor espiritual de Eurípedes. Agostinho, Santo Agostinho, Antônio de Pádua, João Batista, o precursor, além de Joana d'Arc, o nosso Ismael, governador do nosso país, Bittencourt Sampaio, o evangelista João, dentre outros, Marcos, Mateus. Se nós formos falar dos espíritos que se comunicaram por Eurípides, nós falaríamos aqui uma noite inteira. Em 25 de abril de 1918, trabalhando sem cessar, durante a gripe espanhola, que foi uma pandemia muito parecida com a que nós vivemos há pouco tempo aqui com o coronavírus, vitimou uma grande parte da sua família. Eurípedes foi envolvido mediunicamente por Vicente de Paulo, seu protetor, que anunciou que a sua missão estava encerrada. Em 1º de novembro de 1918, aos 38 anos, desencarnou Eurípedes Barçanufo, deixando uma vastíssima ficha de serviços. Como nos fala Corina Novellino em sua obra Eurípedes, o Homem e a Missão: glória eterna àquele cuja virtude maior foi a de perseverar até o fim na missão de amor que o Cristo lhe confiou. Então agora nós vamos escutar uma bela música feita pelo nosso querido Sérgio Sanches, inspiradíssimo, como vocês vão ver, com os arranjos belíssimos do Zé Henrique e com o auxílio da voz preciosa da Andréa. Como uma flor, seu trabalho floresceu no coração dos homens.
poderosa, delicada e cuidadosa. Tanta dor seu caminho percorreu, no entanto ele venceu com ternura e amor, muito à frente de seu tempo, destemido educador. Imortal, o ser humano imortal, viver eternamente, ser livre para pensar e sonhar seu desejo do melhor. Sacramento, seu lugar, liberdade para ensinar, um mundo novo encontrar. Era assim a sua vida, só nobreza e muito amor. Imortal, o ser humano imortal, viver eternamente, ser livre para pensar e sonhar seu desejo um mundo melhor, seu desejo Ter amigos assim nos faz pensar que o céu é possível. É possível. Humberto de Campos, já assinando como Irmão X, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, tem um livro maravilhoso, Boa Nova, onde ele relata muitas coisas, registros que ele teve acesso no plano espiritual. São passagens da vida de Jesus e da vida dos seus colaboradores diretos. O último capítulo, e não foi à toa, temos certeza que Humberto de Campos escolheu o tema como último capítulo, é aquele onde fala de Maria, sua mãe. E para falar de Maria e contar, nós vamos fazer um breve resumo. Andréia vai nos contar algumas coisas a respeito daquilo que são extratos desse capítulo do Humberto de Campos, e de vez em quando nós vamos entrar com alguns trechinhos de melodia, cantando um pouquinho, para nós sentirmos as vibrações da nossa Mãe Santíssima. Faça-se na escrava a vontade do Senhor. Para aquela mãe amorosa,
cuja calma digna observava que o vinho generoso de Caná se transformara no vinagre do martírio. O tempo assinalava sempre uma saudade maior no mundo e uma esperança cada vez mais elevada no céu. Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Por muito tempo, conservaram-se ainda ali, em preces silenciosas, até que o mestre exânime fosse arrancado da cruz, antes que a tempestade mergulhasse a paisagem castigada de Jerusalém num dilúvio de sombras. O tempo passou. Filas de sofredores, de pessoas desalentadas, de mães que também haviam perdido seus filhos, de almas que estavam experimentando a dor, o sofrimento, iam até Maria, na sua casinha lá no alto daquele morro, e então um deles agradeceu de uma maneira muito inspirada. Ele disse assim: Senhora, sois a mãe de nosso mestre e nossa mãe santíssima. Senhora, sois a mãe de nosso mestre e nossa mãe santíssima. Mas chega um peregrino muito esfarrapado, muito sofrido, muito judiado e diz assim: minha mãe, como tantos outros, que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão doces? Nenhum lhe surgira até então para dar, era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvir aquela voz meiga e carinhosa noutros tempos? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com acento profundo de amor: minha mãe, venha aos meus braços. Minha mãe, venha aos meus braços. Minha mãe, venha aos meus braços.
vie. Nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam num gesto da mais pura ternura. Tomada de comoção, viu nela 2 chagas, como aquelas que seu filho revelava na cruz. Não pôde mais, não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, que úlceras te fizeram? Meu filho, que úlceras te fizeram? Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus. Ele, porém, levantando-se cercado de um halo de luz celestial, se ajoelhou aos pés dela e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Sim, minha mãe sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Bonito, não? Emocionante, né? Da outra vez que viemos aqui, essa parte não foi feita, né? A Andréia cantou Ave Maria, e também foi muito emocionante, porque quando a gente fala de Maria, parece que o ambiente se transforma, porque a gente sente a carícia, a gente sente as vibrações de mãe que ela é de todos nós, né? Então isso é uma coisa maravilhosa. E nós vamos partir para a última canção, que se refere a um texto que está gravado na lápide de Kardec e que constitui uma síntese maravilhosa de um nosso processo evolutivo. Em poucas palavras, descortina a longa jornada do Espírito, relembrando primeiramente o mecanismo ensinado por Jesus ao grande Nicodemos. Jesus a ele respondeu, e João nos relata: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne,
E o que é nascido do Espírito é Espírito. E também evoca o incentivo de Jesus para que todos nós possamos nos aperfeiçoar. Quando Jesus nos diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial que está nos céus. Em mais uma lembrança de um trechinho do Sermão das Montanhas. Então, utilizando a frase que está na lápide de Kardec, o Zé Henrique fez praticamente um mantra, o que vocês vão escutar, algo que se repete, e aqueles que souberem cantar estão convidados a cantar com a gente. É curtinho, é fácil. Vamos cantar junto? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre sem cessar. Tal é a lei. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre Sem cessar. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado a todos. Foi uma alegria estarmos juntos aqui essa noite. Algo que sempre se renova quando a gente vem aqui a Ribeirão, né? Sempre com essas vibrações tão amorosas, especialmente da Márcia, do Luiz, todos os companheiros. Então, muitíssimo obrigado. Que Jesus abençoe a todos e todos aqueles de quem vocês se lembrarem nesse instante. Muito obrigado.
Gente, obrigado. Maravilhoso. Não tem, acho que, não tenho nem como agradecer, né? Porque, nossa, não falei que ia ser emocionante? Falei, né? E, gente, Deus, só tem, Deus lhe pague por tudo, viu? Se Deus quiser, não esqueça da gente, hein? Final do ano, já está feito o convite. Tomara que vocês possam, na agenda, quem sabe, voltar para fazer o final do ano com a gente, encerramento das nossas atividades. Mas a gente conversa. Obrigado, viu? De coração. Bom, um evento como esse não podia deixar os espíritos amigos estarem conosco, né? E uma surpresa muito boa que nós tivemos nessa noite uma mensagem que o seu Papa ditou para mim agora há pouquinho, que eu vou tentar ler para vocês. E queria registrar também, além do seu Papa, Balieiro, seu Euclides, nossa, tem uma infinidade de espírito aqui. Mas eu não queria deixar registrado a presença do Sr. Machado. Sr. Machado, nosso querido amigo, presidente da casa, está aqui presente junto conosco, junto com o Sr. Papa, Dona Albertina, e está deixando um abraço enorme a todos nós. E eu vou tentar ler, você não quer tentar, bem? Minha letra é horrível, nem eu entendo. Ainda mais no meio dele. Mas é curtinho aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai até onde? Vai, vira. Continua aqui? Aqui, assim. Que desafio. Vocês perceberam que é um desafio, né? Mas vamos lá. Boa noite, queridos irmãos. Nessa noite iluminada, eu não poderia deixar de deixar, não. Um grande abraço a todos vocês. Estamos aqui reunidos com vocês para celebrar o nascimento do nosso querido patrono Eurípides Barçanufo, que, por misericórdia, poderia estar em outros planetas mais evoluídos, mas preferiu ficar em nosso planeta para continuar a trabalhar em prol da nossa civilização. Também gostaria de relembrar a fundação de nossa casa. Casa esta que sempre está com as portas abertas para receber encarnados e desencarnados. Agradeço aos dirigentes e todos os coordenadores pela seriedade com que cuidam de nossa casa. Eu e Albertina desejamos que todos que estão aqui saiam cheios de luz e esperança por dias melhores. Isso? Mais? Forte abraço. Ah, tá. Forte abraço, Teodoro José Papa. Legal, né? Só Papa sempre com a gente aí. Gente, agora nós vamos ter... Manda o som. Agora também vem uma hora boa. A diretoria da casa vai servir para a gente um bolo, né? Nós temos um bolo, refrigerante, suco. E lá no próprio bolo,
como chama? Andréia? Não. Adriana. Adriana, ela estampou a figura de Eurípides Barçanufo nos 2 bolos. Então, é uma coisa maravilhosa. Agora, que o bolo é gostoso também. Então, todos estão convidados. Muito obrigado a presença de vocês aqui. Muito obrigado de coração. Maria Ângela, quer falar alguma coisa? Então, e assim a gente vai encerrar nossas atividades de hoje. Mas não vamos embora, não. Vamos se confraternizar, porque o dia hoje está muito lindo, né? Vamos aproveitar essa paz do ambiente aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Sábado tem simpósio, hein? Não esqueçam.